Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 20. Querido, o que nós temos praticado nesses dias, e de fato é meditar e mais do que isso, ruminar a palavra. Querido, muitos dos princípios que nós estamos pregando e ouvindo e recebendo, às vezes nós temos a tendência de querer sempre ter algo novo. Certo ou errado? Certo. Só que muitas das vezes o que acontece? Nos aspectos e nos princípios mais elementares, os mais simples, os mais básicos, nós continuamos a sofrer. Nós continuamos, ou seja, muitas vezes nós sabemos, mas sabemos intelectualmente. Ou seja, eu sei com a minha mente, mas eu não entendi ainda com o meu coração. Eu não entendi ainda, ou seja, aquela palavra ainda não desceu ao meu coração para que produzisse, na verdade, o que? Revelação. Como que nós recebemos revelação da palavra? É um trabalhar do Espírito, amém? Mas presta atenção, existe um trabalhar que depende de mim e de você. Por quê? Porque Deus age na minha vida e na sua, mas Ele precisa da cooperação. Ou seja, eu e você somos cooperadores de Deus, amém? Quantos cooperadores de Deus temos aqui? Mas presta atenção, você é cooperador na obra de Deus. Mas qual obra? Bom, muitas vezes nós pensamos sempre no outro, em primeiro lugar. Mas às vezes, e na verdade o que esse texto está dizendo é que você é cooperador em tudo que Deus está fazendo. E nesses dias Deus está trabalhando aonde? Nas nossas vidas. Você precisa cooperar com o que Deus está fazendo na sua vida, para que você possa ter vitória. Às vezes o que acontece, você se para diante de um texto, para diante de um princípio, mas isso aqui eu já sei. Mas eu quero te perguntar nessa noite, é a realidade da sua vida? É realidade? Você tem experimentado disso? O irmão Danilo falou sobre o caminho da vitória, e eu vou te falar que você de fato é livre do pecado. Os textos que vamos usar na sua web são quase os mesmos. Mas sabe o que precisa acontecer na sua vida hoje? Precisa ter aquele estalo, aquele acender da luz, e falar assim: hoje eu entendi. Hoje eu entendi. Porque às vezes você está vivendo aí há 40, 50, 100 anos de fé, mas continua tropeçando nas mesmas coisas, caindo nos mesmos pecados, colocando um poder sobre o inimigo que ele não tem. E você fica sofrendo dizendo assim: mas o diabo é muito forte, o diabo é muito isso. Querido, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler juntos? Já estou crucificado com Cristo. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ler de novo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Espírito Santo, nós queremos mais do que saber, Deus, nós queremos ir além. Nós queremos experimentar, ó Deus, dessa liberdade que a Tua palavra nos garante. Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, os princípios que já foram ministrados, que estão sendo lidos, que estão sendo trabalhados nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, cumpre isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Esse texto, ele tem uma expressão que muitas vezes passa despercebida.
despercebido. Normalmente, o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele fica marcado na sua memória. Isso é uma realidade, precisa mesmo. Só que na sequência, o apóstolo Paulo coloca para nós um padrão de vida. Ou seja, a vida que agora vivo no corpo, vivo na carne. Ou seja, de que vida ela está falando? Do seu cotidiano, do seu dia a dia, dos momentos em que você está lá e ninguém está te vendo, nos momentos em que você não está sendo observado pelas pessoas que você conhece, ou no momento que você está na sua casa, no seu trabalho. Essa é a vida que você vive. A vida que você vive, você não deve viver ela no seu corpo. Como assim, pastor? Você morreu, não é verdade? Amém? Amém? Mas como que eu devo viver? Eu devo viver pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu começo a viver um padrão de vida diferente, um padrão de vida que não se assemelha ao mundo. Esse é o padrão de vida do crente vencedor. Nós estamos edificando uma igreja de vencedores. O que quer dizer isso? Estamos edificando uma igreja formada de pessoas que entenderam o propósito de Deus e estão vivendo isso. Aonde? Na sua vida, no dia a dia, no cotidiano. O vencedor, ele entende que o pecado não tem domínio sobre ele, amém? Mas por quê? Porque o pecado só tem domínio para quem vive na segunda natureza de Adão. Ou seja, vive a vida natural. Para aquele que vive em Cristo, o pecado não tem poder sobre ele. O pecado não tem domínio sobre ele. Por quê? Porque ele já venceu. Ou seja, aquilo já é uma experiência realizada. O padrão de vida do vencedor não é uma fórmula. Você fala assim, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Não. É uma vida de revelação, de entendimento, de apropriação, de receber o que Deus nos deu. Porque às vezes nós sabemos, mas fica aquele negócio que a gente sabe só lá para a igreja, sabe? Que a gente sabe só lá para a célula. Não, eu sei isso aqui, eu falo desse jeito, não, tudo bem. Mas na vida cotidiana, eu faço de outra forma. Querido, o que nós estamos pregando não é uma nova doutrina. É simplesmente o suprimento perfeito de Deus para todas as nossas necessidades. A vida de Deus em nós. Ou seja, quando você olha para a sua vida e você pensa assim, onde estão as suas fraquezas? A palavra de Deus vai dizer que cada um de nós é tentado segundo o seu mau desejo. E desejo está relacionado com a alma, mente, vontade e emoções. Mas presta atenção. Por que você ainda vive escravo disso? Porque ainda não mortificou sua carne. Querido, não há desejos que possam te levar ao pecado em Cristo. Toda vez que você se vê tentado, é hora que acender uma luz e você, eu estou vivendo na carne. Porque se eu estou em Cristo, isso não tem domínio sobre mim. Ou seja, já venci. A vida que agora eu vivo pela fé. Você sabe aquela expressão que a gente já, normalmente, possivelmente você já tenha falado muito, como eu falei muitas vezes, mas que eu entendi que é a maior ofensa que você pode fazer a Deus. Você recebeu Jesus como Salvador, amém? E aí o que acontece? Diante de um erro, diante de um pecado, de um problema, de uma queda, aí qual que é a saída, qual que é a desculpa que nós damos? Ah, pastor, meu líder, fulano de tal, você sabe como é que é a vida, né? A gente quer acertar, a gente quer viver para Deus, mas a carne é fraca, a gente é pecador. Querido, não confessa que você é pecador. Sabe por quê? Você era pecador. Você era. Isso é passado, isso faz parte da sua natureza.
está em Cristo, você é nova criatura. Você é nova criatura. Pastor, mas eu não vejo isso no meu dia a dia, querido. Eu tomei uma coisa para mim. Quando a realidade que eu estou vendo, ela está igual que a palavra de Deus diz, eu beleza. Mas quando a realidade que eu estou vendo, quando os meus olhos estão mostrando, ele começa a destoar da palavra de Deus, eu esqueço o que eu estou vendo e eu fico a palavra. A palavra está dizendo que eu sou santo, que eu sou separado. Pastor, mas e as tensões, as tentações? Que é isso que o diabo quer que você pense. Porque a única maneira dele te parar é se ele deixar você olhando para as coisas naturais. Sabe o que é o pecado na vida do crente vencedor? É um momento de bobeira. É um momento de bobeira. Que ele parou de pensar, que ele parou de pensar, que ele parou de enxergar o que ele realmente é em Cristo. Paulo vai nos ensinar que agora nós não devemos olhar para ninguém segundo a carne. Por quê? Porque quando você olha segundo a carne, você vê o Adão. E por causa do Adão, todos pecaram. Por causa do Adão, a humanidade inteira foi prejudicada. Por causa do Adão, nós recebemos o veneno da serpente na sua carne. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21, vai mostrar para nós algo importante. Você precisa, olha comigo, você precisa prestar atenção em uma coisa. Cristo, Ele morreu para que acontecesse na sua vida duas substituições. Duas. Romanos, capítulo 3, verso 21, vai dizer, olha, Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. São duas substituições. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o caminho de toda a humanidade. Mas o texto não para aqui. Paulo continua o seguinte: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, são duas substituições que acontecem. A primeira está relacionada com o seu passado. Você precisa olhar para o seu passado com a seguinte perspectiva: lembre dos seus erros, lembre dos seus problemas. Lembrou? Cristo morreu. Para quê? Para que todo o seu passado fosse perdoado. O que a Bíblia diz? Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a fidelidade de Deus garante que quando você apresenta diante de Deus os seus pecados, Ele te perdoa. Ele te perdoa. Quantos perdoados nós temos aqui? Você é perdoado. Mas querido, isso tem que fazer você caminhar. Porque essa questão do perdão é fácil. Ou seja, é fácil a gente compreender. Mas a gente tem um problema um problema imenso, um problema grande em entender a segunda substituição. Que na verdade o que é? Cristo morreu por mim, amém? Mas agora Cristo vive no nosso lugar. Cristo vive, ou seja, quando você vai trabalhar, é Cristo que está indo lá. Quando você está na escola, é Cristo que está indo lá. Quando você está na sua casa, diante dos problemas, das dificuldades, é Cristo que precisa estar lá. Ou seja, isso está relacionado com o seu presente, com o seu futuro. Ah, pastor, eu não posso me comprometer tanto, que eu não sei o que vai ser no dia de amanhã.
Querido, eu sei qual vai ser o meu dia de amanhã. O meu dia de amanhã está em Cristo. E em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo o pecado não tem domínio sobre mim. E em Cristo eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Agora, às vezes a gente fica planejando errar. A gente fica olhando e fala assim: não, eu não vou dar conta, a luta está muito grande. Querido, presta atenção. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você foi incluído na morte de Cristo. Os pecados não têm poder sobre você. Você recebeu uma nova natureza. Como que eu acabo com o problema do pecado? Você recebeu o pecado por nascimento e se livra do pecado por meio da morte. Você morreu, amém? E você nasceu de novo. E agora você nasceu com uma nova natureza. E essa natureza, ela é marcada pela vida de Deus. Essa natureza não é marcada pelas suas falhas. Essa natureza é marcada pelo padrão de vida do reino. É uma vida marcada pela fé. Ou seja, eu preciso acreditar que isso é realidade na minha vida. Pastor, mas até que ponto é isso? Porque eu olho para mim e eu percebo que nem tudo ainda está completo. As coisas da realidade da minha vida não estão assim. Querido, continue crendo até a realidade se alinhar ao que você crê. Esse é o poder. Esse é o mover de Deus, de transformar a realidade do pecador num pecador arrependido, que se transforma num perdoado, mas que vai além, que se torna alguém que é cheio da vida de Deus e que cumpre o propósito de Deus, não pelos seus méritos, mas pelo que Cristo fez. A vitória sobre o pecado, ela não é resultado do seu esforço. O dom gratuito de Deus ou seja, é o perdão e a libertação. Você crê que foi perdoado? Você crê que foi perdoado? Você crê que você recebeu o perdão? Amém? Agora, quantos de nós respondemos assim com clareza isso, mas eu falo assim: você é livre do pecado? É sim. Pastor, eu não sinto, mas é. Por que eu sou? Porque a Bíblia diz que você é. Porque o Senhor diz que você é. E porque o Senhor que vive em você, Ele te garante. Pastor, mas eu não dou conta de vencer. Dá. Com a força que Cristo te dá. O apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer as tentações, por piores que sejam, porque com a força que Cristo me dá, eu posso. Nós somos, querido, nova criação. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: olha, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que surgiram novas coisas. Presta atenção. Surgiram. Tudo se fez novo. Sabe o que acontece? Às vezes, querido, nós começamos a querer observar o resultado, mas nós não entendemos o processo. O Senhor plantou uma semente na sua vida. E a fé, a sua fé, é o que faz com que essa semente possa germinar. Você se converte hoje, você é perdoado, você é santificado, você é santo, mas a sua alma, as suas vontades ainda continuam, ou seja, querendo te conduzir. Mas agora você não é mais guiado pelas suas vontades, porque você entendeu que eu morri. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu dou espaço para o Espírito Santo, ele começa a me direcionar. Por quê? Porque eu sou nova criação. Querido, não espere que, ou seja, como que isso vai acontecer? Querido, na verdade, esse processo de transformação ele é desenvolvido na vida de cada um de acordo com a rapidez com que você assimila, com que você crê, com que você entende, à medida que você é revelado, que o Espírito Santo traz clareza, você começa a entender assim: nossa, é desse jeito, é tão simples.
Tem muita gente, quando a gente fala disso, vai falar assim: ah, mas esse evangelho é barato demais, assim está fácil demais ser crente, pastor. Pois está mesmo, porque é de graça. Ele já pagou, não é eu que faço, eu recebo, eu experimento, eu desfruto, mas Ele já fez, amém? Nós somos nova criatura. Romanos capítulo 6 vai dizer dessa nova vida. E o que vai dizer? Presta atenção. Quando Cristo morreu, Romanos capítulo 6, verso 4: fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também. Andemos, ou seja, é um verbo contínuo. Não é eu ando hoje e eu paro de andar hoje e amanhã, ou mês que vem, ou então depois do próximo encontro com Deus, ou depois disso eu falo, não. Andemos, é um verbo contínuo. Eu vou andar e continuar andando até quando? Até o Cristo voltar para buscar a sua igreja. Até, ou seja, a consumação de todas as coisas. Continuemos, andemos nós também em novidade de vida, ou seja, na expectativa dessa nova vida. Nós precisamos crer nessa palavra, crer na palavra e confessar a palavra. O que é confessar a palavra? É declarar com os nossos lábios. Porque às vezes você fica chateado assim: o pastor, quem pega, fica pedindo para eu repetir aqui. Isso é uma canseira. Querido, não é canseiro não. É porque quando você está falando, quando você está repetindo, isso está sendo marcado no seu coração, está sendo marcado na sua vida, e isso tem poder espiritual sobre a sua vida. A palavra de Deus diz: olha, eu criei, por isso eu falei. Eu creio, eu preciso falar daquilo que eu creio. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Eu fui liberto de toda a escravidão. Eu sou participante da natureza de Deus. Eu sou um novo homem. Eu sou filho de Deus, gerado pela sua semente. Você crê nessa verdade? Você crê? De verdade? Ou fica de pé no seu lugar? Vou terminar de pregar nesse tempo. E o Ministério do Louvor, queridos, presta atenção. Nós vamos confessar essa verdade. Eu quero que você levantasse as suas mãos. Querido, existe alguém no nosso meio? Olha abaixo. Existe alguém no nosso meio que ouviu isso tudo hoje está falando assim: pastor, mas eu continuo achando que eu sou pecador. Eu continuo achando, porque eu olho para mim e eu vejo. Sabe o que ele precisa acontecer com você, querido? Você precisa ter os seus olhos abertos. Teve um homem que chegou diante de Deus, diante do Senhor Jesus, e o filho dele estava terrivelmente envergonhado. E aí o Senhor disse: olha, ele pode ser livre. Ele virou para o Senhor e falou assim: Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a vencer a incredulidade. Sabe o que acontece? O diabo coloca sementes na nossa mente, pensamentos, sofismas. O que são sofismas? São
pensamentos, ensinamentos que têm uma aparência de verdade, faz sentido do ponto de vista natural, mas que estão distantes do que a palavra de Deus diz, do que o Senhor deseja para você. Presta atenção, você ouviu nessa noite duas palavras que apontaram para a mesma direção. Você morreu, você ressuscitou. Esse é o caminho da vitória. A liberdade está em você acreditar nisso. Você não precisa fazer mais nada, você só precisa crer. E você fazia fácil demais, então eu estou insistindo, é mesmo. Mas eu quero desafiar você a crer. E eu vou experimentar isso na sua vida. Levanta a sua mão. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E diga assim: Senhor Jesus, me ajuda a crer. Me ajuda a experimentar a realidade da obra consumada. Senhor Jesus, quando o Senhor morreu, eu morri. Quando o Senhor ressuscitou, eu ressuscitei. Eu fui liberto da escravidão do pecado. Eu sou participante da natureza de Deus. Diga assim: eu sou um novo homem, nascido de Deus, filho de Deus, gerado segundo a semente de Deus, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Presta atenção. Quais são as maiores barreiras que te impedem de seguir o Senhor? Quais são as maiores barreiras que você olha para a sua vida e fala assim: isso aqui eu não consigo, isso aqui me derruba? Querido, você precisa se apropriar dessa libertação. Querido, para você experimentar isso, só existem duas condições. A primeira é a fé, é você crer. Você precisa ter um milagre da libertação, que a sua vontade de pecar vai desaparecer, que você vai se deparar com essas coisas que te arrastam para o pecado, isso não vai te chamar a atenção. Você precisa crer na libertação. Querido, o perdão e a libertação te pertencem. A mesma cruz que te garantiu o perdão, ela te garante a libertação. A mesma cruz que te garantiu o perdão de todos os seus pecados, ela te garantiu a libertação. Você precisa crer. E o que mais, pastor? E se render, e se entregar ao Senhor. Nós queremos terminar essa noite nos rendendo ao Senhor. Talvez por muitos anos da sua vida você foi escravo do pecado, você foi escravo da prostituição, da mentira, você foi escravo do sexo de maneira errada, você foi escravo de tantas coisas, você foi escravo do dinheiro, da necessidade de aprovação. Mas o Senhor, além de te perdoar disso tudo, Ele está dizendo assim: você é livre. Isso não terá domínio sobre você. Você era escravo por quê? Porque você pertencia ao império das trevas. Mas você foi transportado. Diga comigo: transportado para o reino do seu amor. O que o Senhor está esperando? Então somente você simplificar, já está liberado sobre a sua vida. Quantos nessa noite querem se entregar diante do Senhor? Quantos nessa noite querem dizer: Senhor, a minha vida é do Senhor,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu não vivo na carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou para que eu fosse livre. E enquanto nós adoramos o Senhor, presta atenção. E você nessa noite, você fala assim: hoje eu entendi. Hoje eu quero dar meu grado de vitória. Eu quero dar meu grado de libertação e declaração. Eu vou viver essa nova vida a partir de hoje. Eu queria que você adorasse o Senhor e que você saísse do seu lugar e viesse para frente, para a gente celebrar essa vitória na sua vida. Vamos adorar o Senhor. Todos os que são livres, todos os que são livres, eu olho para a cruz, para o fervor, se eu souber participar. Oh,
é livre, amém? Você é vencedor, amém? Pega a sua mão. Amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo são sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém.